Brasil terminou a Copa do Mundo de 1978 sem perder um único jogo. 4 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. E foi eliminado. Não foi num gol no último minuto, não foi nos pênaltis. O Brasil caiu por causa de uma partida que aconteceu a cerca de 760 quilômetros dali, num estádio onde a seleção brasileira nem estava em campo. Uma partida que terminou 6-0 e que, até hoje, alimenta suspeitas. Essa é a história de uma das eliminações mais improváveis da história das Copas. Um Brasil invicto fora da final. Para entender o que aconteceu, você precisa entender 3 coisas: o time que o Brasil levou, o país que sediou aquela Copa, e uma regra que hoje não existe mais. Comecemos pelo time. 8 anos antes, o Brasil tinha ganhado a Copa de 70 com um time mais bonito que o futebol já viu. Em 78, o técnico era Cláudio Coutinho, um capitão do exército formado em educação física. Coutinho não queria o futebol arte. Ele falava em preparo físico, em ciência e numa ideia que chamava de polivalência. A imprensa apelidou aquilo de futebol força. Em campo, ainda tinha Rivelino, que era o capitão. Tinha Zico, com 25 anos, no auge. Tinha Roberto Dinamite. Mas o time jogava travado, e o Brasil inteiro reclamava. Tem um detalhe que quase ninguém lembra quando conta essa história. O Brasil também estava sob uma ditadura militar em 1978. Não era a Argentina de um lado e a democracia do outro. Eram 2 regimes militares, e os 2 entendiam muito bem o que uma Copa do Mundo significava. O time brasileiro tinha um atacante chamado Reinaldo, do Atlético Mineiro. Reinaldo comemorava os gols com o punho cerrado erguido, e nunca escondeu que aquilo era um gesto político. Foi ele quem marcou o gol do Brasil na estreia. E foi na estreia que aconteceu a primeira coisa estranha daquela Copa. O jogo era contra a Suécia, e terminou com uma das decisões mais absurdas da história das Copas. 1-1, últimos segundos, escanteio para o Brasil. Nelinho cobra, Zico sobe, cabeceia para o gol. A bola entra, e o gol não vale. O árbitro galês, Cliff Thomas, tinha apitado o fim da partida enquanto a bola ainda estava no ar, entre a cobrança e a cabeçada. Pela letra da regra, ele podia, mas nenhum árbitro faz isso. O Brasil empatou aquele jogo, depois empatou em 0-0 com a Espanha, ganhou da Áustria por 1-0 e passou de fase reclamando de tudo. Agora, a segunda coisa que você precisa entender, onde essa Copa estava sendo julgada. A Argentina vivia sob uma ditadura militar desde 1976, comandada pelo general Jorge Rafael Videla. Naqueles anos, milhares de pessoas foram sequestradas pelo próprio Estado, torturadas e mortas. Elas não morriam oficialmente, elas desapareciam. Ficaram conhecidas como os desaparecidos. E a Copa do Mundo era a vitrine. Enquanto o mundo assistia ao futebol argentino, a poucos minutos do estádio Monumental, em Buenos Aires, funcionava a Escola de Mecânica da Armada, a ESMA. A ESMA era um centro clandestino de detenção e tortura. Sobreviventes contaram depois que, lá de dentro, dava para ouvir a torcida comemorando os gols da Argentina. Pense nisso por um segundo. A festa que o mundo inteiro estava vendo na televisão era a mesma festa que se ouvia de dentro de uma sala de tortura. Do lado de fora, na Praça de Maio, mães davam voltas em silêncio com fotos dos filhos desaparecidos penduradas no pescoço. Elas faziam isso todas as quintas-feiras. Continuaram fazendo durante a Copa. Para o regime, aquele torneio não era esporte. Era a prova na frente de câmaras do mundo todo, de que estava tudo bem na Argentina. E um regime que precisa de uma vitória desse tamanho é um regime disposto a muita coisa para consegui-la. Guarde isso. Falta a terceira coisa, a regra. A Copa de 78 não tinha semifinal. Depois da primeira fase, os 8 melhores eram divididos em 2 grupos de 4, e quem ficasse em primeiro em cada grupo ia direto para a final. Brasil e Argentina caíram no mesmo grupo, empataram entre si em 0-0 num jogo violento, e chegaram à última rodada empatados em pontos. O critério de desempate era o saldo de gols, e aqui está o problema. Os 2 jogos da última rodada não foram disputados no mesmo horário. O Brasil entrou em campo contra a Polônia às 4h45 da tarde. A Argentina jogou contra o Peru às 7h15 da noite, 2h30 depois. Isso não foi sorteio. Desde janeiro daquele ano, a FIFA já tinha definido que a Argentina jogaria todas as partidas no mesmo horário noturno. A justificativa oficial era bilheteria e televisão. Quando a rodada decisiva chegou, a delegação brasileira pediu formalmente que os 2 jogos começassem juntos.
A FIFA recusou. O Brasil venceu a Polônia por 3-1 e terminou com saldo de 5 gols. Então a Argentina entrou em campo sabendo exatamente da conta. Precisava vencer por 4 gols de diferença, nem 3, porque 3 empataria o saldo e ela perderia no critério seguinte, 4. O jogo foi em Rosário, no estádio gigante de Arroito. E o Peru não era um time fraco. Tinha passado pela primeira fase à frente da Escócia e da Holanda, que era a vice-campeã do mundo. Começou bem, inclusive. Nos primeiros minutos, o Peru chegou com perigo mais de uma vez e uma bola bateu na trave argentina. Depois disso, o time simplesmente desmontou. Kempes marcou 2 vezes. Luque, mais 2. Tarantini e Hausmann completaram, 6-0. E aqui vale dizer uma coisa que os defensores do Peru repetem, e que é verdade. O Peru já estava eliminado. Não tinha mais nada em jogo. Era o último jogo de uma campanha que já tinha acabado. Time eliminado, jogando fora de casa contra o dono da Copa num estádio lotado. Isso explica uma derrota. A pergunta é se explica uma derrota por 6. A Argentina foi para a final, venceu a Holanda e levantou a taça. O Brasil bateu a Itália na disputa de 3º lugar e voltou para casa invicto, com um apelido que carrega até hoje: campeão moral. E aí começam as perguntas que nunca foram respondidas. A primeira, o goleiro do Peru, naquele dia, era Ramon Quiroga. E Quiroga tinha nascido na Argentina, em Rosário, a mesma cidade onde a partida estava sendo jogada. Ele era naturalizado peruano, defendeu o Peru 40 vezes e sempre negou tudo. Disse uma frase que ficou: se eu tivesse pegado o dinheiro, hoje eu não conseguiria andar pelas ruas de Lima. E eu ando. A segunda, vários jogadores peruanos contaram, anos depois, que o próprio Videla entrou no vestiário deles antes do jogo, acompanhado de autoridades, e leu uma mensagem sobre a irmandade entre Argentina e Peru. Quem conta isso não é uma pessoa só, são Oblitas, Velázquez, Leguía, Chumpitaz Mosquera. Um deles resumiu assim: eu vi ele no vestiário e me deu nojo. Videla nunca negou a visita, negou o acerto, disse que não tirou um peso do bolso e que nunca se falou em arranjo, nem no governo, nem na junta. A terceira acusação é a mais pesada e ela vem de um tribunal. Em 2012, o ex-senador peruano Genaro Ledesma prestou depoimento à justiça argentina, dentro das investigações do Plano Condor, e disse que Videla precisava ganhar aquela Copa para limpar a imagem da Argentina no mundo. Segundo ele, a Argentina só aceitou receber um grupo de presos políticos peruanos com uma condição: que o Peru deixasse a seleção argentina vencer. E aqui é preciso separar as duas coisas com cuidado, porque uma delas é fato provado e a outra não. A entrega dos presos aconteceu. É fato judicialmente estabelecido. 3 peruanos, entre eles o próprio Ledesma, foram deportados na madrugada de 25 de maio de 1978. Só que essa data é anterior à Copa. O torneio começou em 1º de junho. O jogo contra o Peru foi em 21. Ou seja, a entrega dos dissidentes é comprovada e o ditador peruano que assinou aquilo foi condenado à prisão perpétua por um tribunal de Roma. Mas a ligação entre aquela entrega e o placar de 6-0 existe, até hoje, apenas na palavra de Ledesma. Tem ainda a história do dinheiro, milhares de toneladas de grãos e 50 milhões de dólares que a Argentina teria liberado para o Peru. Essa é repetida no mundo inteiro, mas quando você vai atrás da fonte original, ela não aparece. E um pesquisador argentino que passou anos nos arquivos mostrou que aquele embarque de trigo vinha de um acordo comercial assinado em 1972, 6 anos antes. Agora, o outro lado, nada disso foi comprovado em juízo. Não existe investigação da FIFA que tenha concluído que aquele jogo foi combinado. E os jogadores peruanos negam, até hoje, com veemência. Dizem que perdoaram porque jogaram mal, porque a Argentina era melhor e estava em casa, e que a acusação é uma ofensa à memória deles. É justo registrar isso. Boa parte daqueles jogadores já morreu carregando uma suspeita que nunca foi provada contra nenhum deles, individualmente. Mas tem uma coisa nessa história que não depende de teoria nenhuma. A regra que hoje obriga os jogos decisivos de um mesmo grupo a começarem no mesmo horário não existia em 78. Ela só passou a valer em 1986, depois de outro escândalo. Em 82, Alemanha e Áustria fizeram um jogo de faz de conta que classificava as duas e eliminava a Argélia. Quer dizer, o que aconteceu com o Brasil em 78 era, pelas regras da época, perfeitamente possível. E o futebol só fechou essa porta 8 anos depois.
Então o que sobra quase 50 anos depois é isto. Um time que não perdeu nenhum jogo e não chegou à final. Um gol legítimo anulado porque o árbitro apitou com a bola no ar. Um pedido de jogo simultâneo negado pela FIFA. Um adversário que precisava de exatamente 4 gols e fez 6. E uma ditadura que precisava daquela taça para se mostrar ao mundo. Nada disso, sozinho, prova coisa nenhuma. Tudo isso, junto, é o motivo pelo qual o Brasil nunca conseguiu virar essa página. A Copa de 78 não tem um culpado com nome e sobrenome. Tem uma conta que nunca fechou. Você acha que aquele 6-0 foi só futebol?